Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações, sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma entrevista, não vou falar que é uma boba, mas é interessante do ponto de vista sobre a debandada que ocorre na Polícia Militar de São Paulo. Estou aqui com o Marcos Moura, ele foi aluno oficial e saiu esse ano. Ele mora na Bahia, minha querida Bahia, onde eu encontrei minha família, com a qual eu estou casado, minha esposa, conheci minha sogra. E eu consegui essa entrevista e ele vai falar um pouquinho sobre essa vida um pouco estressante que a gente tem falado bastante aqui no canal. Marcos, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Tá. Grato aí pelo convite. Ô Marcos, você foi aluno oficial, você fez toda aquela trajetória, várias etapas do concurso do Barro Branco. Não é fácil ingressar na Academia do Barro Branco, são várias etapas, além da prova escrita, é extremamente difícil. Depois tem exames físicos, que a gente chama de TAP, tem o famigerado exame psicológico. Você passou por todas essas etapas e aí você resolveu ficar na academia e pedir baixa. Como é que foi isso aí? Conta pra gente. Foi exatamente isso. Eu entrei no ano passado. É um concurso que é difícil. Não é tão difícil assim na parte teórica. Para alguns é difícil, é muito difícil e parece ser inatingível. Mas quando a gente compara com outros concursos, o Barro Branco ele é fácil na parte teórica, mas ele reprova muito no psicológico e é o único estado de São Paulo que reprova tanto no psicológico assim. É, Antes de eu fazer o concurso, era 71%, se não me engano, que reprovava. E hoje em dia está na média de 50%. Só que eu estudei para o Barro Branco. Na verdade, o meu sonho era ser militar aqui no meu estado da Bahia, para o Corpo de Bombeiro, que aqui já é separado. Eu não consegui passar aqui, eu passei só em soldado e resolvi fazer o CFO do Barro Branco. O edital saiu, estava sendo anunciado que ia sair, na verdade, saiu em maio. E eu comecei a estudar lá por maio de 2023 e consegui passar em 8º lugar. E tive essa aprovação, não foi fácil, eu tive que desprender muita energia, muito dinheiro, planejamento para viajar. E realmente me senti realizado, foi um sonho entrar lá no Barro Branco. Foi um sonho, embora foi bem rápido assim, eu me senti muito realizado em entrar lá e fiquei bem feliz. Só que é difícil, né, para quem é de fora, até para quem é do estado de São Paulo e mora longe ali da cidade de São Paulo, sente essa dificuldade, né, de distância da família. Para mim era muito difícil, porque eu morava na academia, era todo santo dia vivendo lá na academia, e cada um tem uma academia diferente, e foi bem difícil. E eu já fui para lá com esse sonho de retornar para cá, e realmente não tinha muita gente que saía. Normalmente as pessoas saem na adaptação, saem no período da adaptação, mas esse ano eu saí e foi uma surpresa, né, para alguns comandantes, para alguns tenentes, mas eles me orientaram a examinar bem, mas realmente eu precisava retornar aqui para a Bahia, para ver minha família, para dar seguimento à minha vida aqui, mas valeu a pena, foi uma experiência que valeu a pena. Ô Marcos, eu acho que esse relato seu é extremamente importante. A gente tem falado isso no canal já há algum tempo. Muitos policiais aqui em São Paulo, eu vou colocar a palavra ilusão, prestam o concurso. Hoje a Polícia Militar, pelo menos para soldado, está abrindo a possibilidade de fazer provas em outras capitais brasileiras. Eu não sei se isso é uma captação pelo baixo número de candidatos, pelo menos para soldado, pelo menos essa é a impressão que se tem. Você não vê prova da magistratura, não vê prova da Polícia Civil, você não vê prova de outros concursos, fora os federais, evidentemente, mas estaduais, você buscando outras praças para buscar candidatos. Me parece que isso é uma fábrica de concurso, parece que a Polícia Militar não consegue mais completar o seu efetivo, então começa a abrir em outros espaços de prova. Mas a minha pergunta, Marcos, referente a um ponto, eu acho que é crucial, importantíssimo, que você falou. Muitas vezes essa ilusão: "Ah, sou do Amazonas, sou da Bahia, minha terra querida, né, sou do Rio Grande do Sul, sou de Mato Grosso do Sul, sou do Acre, vou fazer prova em São Paulo, eu passo". Aí você se desloca, e aí você vê a solidão, longe da família, longe de onde você viveu a infância e a adolescência. Isso causa um mal ruim, né, essa saudade. Isso pode se agravar muito ao longo da carreira. Você Realmente. concorda comigo? Concordo, concordo. Até porque a carreira não é fácil, né, não é para qualquer um. Muitos ingressam com sonho, né, enxergam na polícia militar esses valores essenciais, assim, tão carentes na sociedade, né, hierarquia, disciplina, verdade real, honra. E muitas pessoas entram com sonho e entram realizadas, se formam figuralizadas, mas se frustram ao longo da carreira. Tem a dificuldade, da própria profissão, que é difícil, não é fácil. A pessoa tem que estar com a mente em dia, o psicológico em dia, e junta com essa saudade da família, e pesa, né? Pesa, a pessoa às vezes acaba
muitos policiais têm problemas assim com álcool, pelo que eu fiquei sabendo, tem problemas psicológicos, e aí tem um desequilíbrio na família e não é, acaba sendo um fator assim que faz com que a pessoa acabe querendo sair da polícia, voltar para sua terra, e realmente é uma situação a ser analisada, né? Porque realmente você não vê nenhum estado fazendo isso. Eu sei que São Paulo é um dos estados mais populosos do Brasil, e nenhum estado abre concurso assim para fora, e tem todo santo ano. Aqui na Bahia, o último concurso de soldado que teve foi em 2022, e é provável que tenha no próximo ano. Então você vê essa margem de tempo assim, não é todo ano que tem, e muita gente sonha em entrar aqui, né? Na polícia aqui, fica estudando por anos e anos e anos. São Paulo não é assim, muita gente tem todo ano concurso 2 vezes por ano, e muita gente sai, né? Por isso que tem que fazer esse concurso sempre. O que o senhor falou, Marcos, é muito interessante, né? Você fala para muitas pessoas nos assistem, e muitos policiais. O nosso canal, a essência dele é policiais que nos assistem. E tem muitos policiais também na Polícia Civil, na Polícia Militar, a grande parte, policiais penais aqui no estado. Quando se sai da sua cidade para trabalhar em outro estado, em outra cidade, mesmo São Paulo, você tem distâncias aqui com a capital, chega a 600, 700 quilômetros, dependendo do local da cidade de São Paulo. Imagina a Bahia, que é um estado gigante, eu acho que deve ser um dos 3 maiores estados em relação à área, em quantidade de municípios e distância. Eu lembro que eu fui cruzar Bahia de carro, do sul até Salvador, até Lauro de Freitas, demorei quase 12 horas de carro. Enorme. Quando você vem para São Paulo, e é o seu caso, os outros que vêm aqui, se formam como soldado, como aluno oficial, como aspirante, eles pensam assim: "Ah, eu troco a escala e eu consigo voltar". Não é bem assim não, né, porque você tem dificuldades financeiras, você tem que fazer as DGs delegadas, você acaba não tendo essa facilidade de troca de escala, e aí você passa 30, 35 anos numa vida bem puxada. Essa é a realidade? Essa é a realidade mesmo. A profissão exige, a pessoa não consegue ter uma flexibilidade assim de horário, porque a escala é 12 por 36, e como o senhor falou, da agente delegado, a pessoa fica eh, eh, vivendo à mercê daquilo ali, né? Já que a polícia aqui é diferente, a escala de trabalho é mais tranquila. 24 por 72 a escala de trabalho aqui, a pessoa ela folga bem mais, ela tem bem mais, mais tempo assim, até para poder tocar outras coisas da vida, estudar para outro concurso, poder crescer profissionalmente, fazer uma faculdade. Aí em São Paulo é mais difícil, parece que a pessoa ela vive só naquele meio, ela não consegue viver fora daquele ambiente da polícia ali, ela fica tendo que viver somente para a polícia. E tem quem goste, eu tenho um primo aqui de Salvador, que ele passou no concurso aí pro soldado, e ele tá aí, ele tá satisfeito, e ele gosta muito da polícia militar. Então tem pessoas que se adaptam, tem pessoas que não se adaptam, mas essa debandada aí da polícia militar é uma realidade que tem que ser estudada e analisada, não é verdade? Bem você falou sobre esse ponto. Agora, o que a gente tem também falado no canal é que o horário, da Polícia Militar aqui em São Paulo e do Bombeiro Militar, que faz aqui em São Paulo, é o único estado que acho que está correto, porque os demais acho que estão errados, e já tem as 2 instituições trabalhando ou com defesa civil e atividades próprias e policiamento ostensivo. E eu já tenho vários vídeos com vários coronéis falando que está errado São Paulo, mas a Polícia Militar continua abraçando o bombeiro aí, sabe-se lá o porquê, eu não entendo isso, mas não é disso que eu queria perguntar. O senhor falou bem, o horário de São Paulo não é um horário razoável para nenhum policial, para nenhum bombeiro. O horário do bombeiro de São Paulo é péssimo, e o horário do policiamento, quando eu estava no policiamento, era 8 por 40, eu trabalhava 8 horas, jogava 40, né? Então era outras épocas, agora 2 por 36, você começa o trabalho antes. Nenhum trabalho em São Paulo, você sabe, termina assim flagrante, porque toda hora você está no distrito policial, então você acaba trabalhando 16, 18 horas por dia. Você vai dizer. Ô Marcos, existem alguns vídeos seus publicados na internet que você falou que o Barro Branco, a Academia do Polícia Militar do Barro Branco, é um ambiente. Eu vou colocar a palavra, você não usou essa palavra, se eu não me engano, mas é um ambiente hostil, mas você falou que era estressante. Por que você disse isso? Olha, porque é estressante mesmo, porque a pessoa ela vive em prol da academia, ela não tem tempo para nada. Pegar o celular lá, assim, na rotina é muito difícil, até para o primeiro CFO, ele não tem tempo. A rotina, teoricamente, na teoria, começa às 6 horas da manhã e acaba às 10 horas da noite. Só que
10 horas da noite é o toque do silêncio, só que mesmo assim tem alunos que às vezes precisam desenrolar alguma missão, ir para a sala de aula para estudar, fazer alguma coisa, mas mesmo assim a rotina começa muito antes de 6 horas. Às vezes o cadete ele tem que acordar ali às 5 horas da manhã, fazer a limpeza do banheiro, fazer a limpeza da academia ali de musculação, então do diretório acadêmico. E é o dia todo, não para, é estressante já pela própria vivência na academia, que você vive em prol da academia. Você não tem, às vezes, nem. Você tem que, no intervalo que você tem que decidir se você quer tomar um banho, quer ir no banheiro, se você quer falar com o seu familiar, ali com a mulher, com o filho, ou se você vai treinar a canção, porque se você não souber a canção do dia, é provável que você seja anotado e fique preso, né? É uma anotação grave que é a falta de interesse na instrução, se você for anotado por não saber a canção. Ou seja, a própria atmosfera do curso já exige uma atenção plena ali, você tem que estar vivendo ali no presente. Aí beleza. Aí, isso já basta para você moldar o caráter e a disciplina do aluno, só que tem a atmosfera de medo que eu falei, né. Não é nem em relação aos tenentes, porque os tenentes eles orientam, eles têm muito respeito com os alunos. Agora os alunos mais antigos com os alunos mais modernos, eles não ficam eles às vezes, anotam muito, na verdade tem alunos que anotam muito os outros, e essa anotação pode custar caro, custa um final de semana de um pai de família, de uma mãe de família, e cria essa atmosfera de inimizade entre as turmas, né. Tem realmente turmas que não se gostavam mesmo, no ano que eu estava lá, e é uma realidade. Muitos colegas não gostaram quando eu falei isso, porque, eles falaram: "Pô, não fale isso não, porque pode causar problema pra gente". E eu não estou nem mais lá na academia, na verdade é uma coisa que eu falei, eu não estou nem mais na academia e pode dar problema para meus colegas que estão lá. Então, é uma atmosfera que não é legal. Tem gente que utiliza da hierarquia e disciplina para oprimir, para perseguir. A pessoa ela acha que ela está corrigindo, que está querendo orientar, mas na verdade ela tá pisando em cima, e eu não acho isso legal. Eu, quando era segundo CFO, eu sempre gostava de orientar o primeiro ano, falar, e meu ego era pequeno, eu não fazia questão que ele me chamasse de senhor e tivesse toda aquela formalidade numa mensagem do WhatsApp, né. "Permissão, senhor", toda hora. "Não, não precisa me chamar disso não, fala logo o que você quer". E basicamente era isso, não é um clima tão legal, né, e vai ser todo mundo colega, né, de profissão, na verdade, e a gente aprende que o inimigo está lá fora, né, quem tenta quebrar a ordem pública, quem está aí, cometendo crimes, e somos colegas de fado, né. Não tem um porquê ficar esse clima, porque tem gente que leva além da academia esse clima de inimizade, assim: "Ah, essa pessoa aí eu guardei ela, eu vou guardar ela aí no meu coração, né, eu não vou esquecer o que ela fez comigo". Tem gente que é assim, né, não vou esquecer o que a pessoa fez comigo, porque não foi um clima tão saudável, né, não foi uma orientação tão positiva que a pessoa passou ali. Isso a gente tem falado que o modelo militar por hierarquia e disciplina é totalmente incompatível com a geração Z, que são os jovens que nasceram do final dos anos 90, anos 2000 para cá, que estão ingressando nas forças policiais. Eu tive a oportunidade, Marcos, de viajar. Eu sempre faço viagem de estudo próprio, com meu dinheiro mesmo, né? A gente pega para viajar e para passear, evidentemente, mas eu acabo indo conhecer as polícias, o mundo inteiro. Tenho muitos episódios aqui de polícias americanas, asiáticas, europeias. E esse clima de medo na formação, eu só vejo aqui no Brasil, só vejo aqui em São Paulo, sabe? E você bem posicionou que um aluno mais antigo, na Academia do Barro Branco, quando anota um aluno mais moderno, pode estar fazendo mal, né? Porque não sabe se a mãe, aquele aluno que vai perder o final de semana, se a mãe está com câncer, se o pai está com uma doença, se a esposa está precisando de apoio. Eu acho que é uma falta de humanidade, é uma falta de empatia enorme. Não sei se esse modelo é o modelo pedagógico adequado, porque você está bem relatando, não só você, como outros do canal, relata esse modelo do medo dentro da estrutura policial militar. E aí isso me faz pensar também que, além da sua família, que você voltou para a Bahia também, pode ser que a polícia militar, e eu tenho falado isso da primeira vez, precisa de uma atualização nos modelos militares, que é a cópia do exército, e a polícia, as polícias militares não tem como inimigo a sociedade, né? O exército tem como inimigo o cara que quer invadir o país, tirar a soberania, aquela coisa toda. Mas a polícia trabalha de uma outra forma, e essa imposição de medo pela hierarquia é algo que pode complicar bastante e levar essas rusgas para a carreira inteira, né, Marcos? Exatamente. É uma verdade isso. Não dá para copiar, as Forças Armadas, né, polícia é polícia, é outra missão constitucional, na verdade, então tem que ter um outro modelo, tem que ter uma outra finalidade, um tratamento com a tropa, até porque a pessoa
tem que se sentir valorizado para continuar na profissão. E se tem muita gente que realmente acaba que criando inimizade na carreira de praça também, o soldado, né, com o sargento, né. Eu o que eu aprendi lá todo soldado não gosta de sargento, né. Eu nunca fui soldado, mas, é isso aí. Tinha muitos colegas que eram praça, né, metade era praça lá na academia na minha turma. Tem muitos sargentos, soldados, cabos. Ô Marcos, e agora, o que que você está fazendo? Você me parece que você tem um curso aí para o CFO, para o pessoal que está estudando aqui em São Paulo. Conta um pouco mais desse curso aí. É, exatamente. Antes de eu entrar na academia, eu já postava vídeo, né, de resolução de questão, eu já ensinava matemática, física, química e biologia, e tinha muita gente que via meu canal, que assistia meus vídeos, e eu postava meu resultado nas etapas. Entrei no Barro Branco, no primeiro CFO, parei, não tinha tempo, e até porque isso poderia dar algum problema para mim, né, porque lá você vê que quem tenta fazer algo diferente, né, postar alguma coisa nas redes sociais, para isso até fortalece a imagem da polícia militar, uma pessoa que está lá, a polícia divulga tanto, né, nas redes sociais, faça o concurso, conheça a polícia militar, e quando alguém lá de dentro faz, ela é taxada como youtuber, não é vista tão positivamente, e eu estava só ajudando em termos de prova, de concurso, né, em momento nenhum eu tentei, mostrar como era a rotina lá, eu só postava coisa de conteúdo, né, e de física, química, biologia e matemática. E o meu curso é para o Barro Branco, eu lá na academia no segundo ano, eu comecei a dar aula online, ou seja, aquela rotina estressante, o dia todo, quando chegava de noite eu tinha que sentar e dar aula, e eu gostava muito de fazer isso, tinham várias pessoas que gostavam das minhas aulas, e eu postava no YouTube algumas questões, e algumas resoluções de questões e dicas, só que aí os alunos mais antigos do terceiro ano, eles me orientaram a apagar o vídeo, porque isso poderia dar problema, para minha carreira. Orientaram nada, né, Marcos? Eles entraram com a força. Não, não, você está sendo usando eufemismo aí, eu entendi, eu acho que o público já entendeu. Eles deram a ordem, né: "Olha, vai ser ruim, isso não é ameaça, isso Falaram até que teve gente isso tá no que campo penal militar, cara". É. Teve gente, eles falaram assim, teve aluno que já perdeu o curso aqui, não foi nem porque chegou no quarto ano e não se formou. Perdeu o curso por conta de postagem em rede social, assim, envolvendo cursos, etc. E aí eu acatei, alguns vídeos eu excluí, porque pegava, assim, o celotex da sala de aula, eu falei: "Pô, você tá pegando o ambiente da academia", aí pegava o celotex assim, aí eu apaguei, e é isso, eu realmente eu continuei o meu curso, hoje em dia eu tenho esse curso online, tanto para o Barro Branco como o Soldado, e é um curso excelente, eu tive resultados esse ano, e no próximo ano eu tenho resultados, e quando eu estava lá no segundo ano, tinha muitos alunos do CFO que me agradeceram pelos meus materiais postados no meu grupo no Telegram, no grupo do YouTube, e eu vi que realmente tem muita gente lá na academia que entra já me conhecendo, e vai ser assim, porque, nesse ano, no próximo ano agora, todos esses cadetes do primeiro CFO, eles pelo menos, todos vão ter assistido algum vídeo meu, né, porque eu ensino tanto na etapa do exame de conhecimento e dou dicas para o psicológico, porque essa questão do psicológico, como eu falei, só existe no estado de São Paulo, e, os cursos eles se aproveitam dessa dor, que é uma dor que está no mercado, e cobram valores exorbitantes, 8.000, 9.000 reais, para a pessoa ingressar nessa carreira, da polícia militar. Eu acho isso um absurdo, mas o concurso é assim, eles fazem dessa forma, é tão seletivo nesse aspecto do psicológico. Nos outros estados, aqui na Bahia, passou no exame de conhecimento, tá dentro. Você só precisa passar no TAF, porque muito pouco reprova no exame psicológico. E se você perder, você consegue recorrer, judicialmente e passar. Eu inclusive, pessoal, vou deixar o contato do Marcos Moura aqui embaixo, o curso dele, então eu recomendo para você que está estudando para soldado, ou você que tem seu filho, conhece alguém para soldado, para o CFO, vou deixar o contato dele, entre em contato com ele, veja lá, sobre o curso, é um curso que eu indico, cara, não é qualquer um que passa no Barro Branco, só vou dar uma chave de galão nele, né, ele foi o oitavo e o terceiro, tudo bem, ainda faz isso, mas só faz parte da vida. Mas eu vou deixar todos os contatos dele. Ô Marcos, só uma coisa eu queria explorar, é o seguinte, você foi perseguido aí pelos alunos do Barro Branco porque você tinha uma atividade ilícita, inclusive que é constitucional, que é legal, que é o militar poder dar aula, não importa qual seja o assunto, não importa qual seja o tema. Posso dar aula de culinária, posso dar aula de direito, posso dar aula para concurso. Me parece, e aqui eu vou falar com muita ponderação,
que essa perseguição que você teve em relação aos alunos mais antigos, que são apenas alunos, são a praças especiais, nem oficial é, né, nem oficial é. Me parece que por que que eles não representam os oficiais que têm cursos, são sócios ocultos e cursos preparatórios? É a mesma coisa, e até mais grave. A gente sabe, você deve saber por estar na academia, que tem oficiais, inclusive oficiais superiores, que têm cursos preparatórios para soldado, para o CFO, que é o seu concorrente, né? Você sabe quem é o seu concorrente? Gente, você digitar nada, o nosso público vai colocar aqui embaixo, curso preparatório para oficial superior, curso para escola de educação física. A gente sabe exatamente, e sempre o perseguido é você. E esse vídeo, evidentemente, está sendo assistido pelo CIPM, pelo P2, pela corregedoria, e fica assim, 2 pesos, 2 medidas. E é o que a gente sempre fala, oficial pode tudo, praça não pode nada. Então você sabe que tem oficiais que têm cursos aí, são sócios, dão aula, normal, né? E tem muitos, né, e ganham bastante dinheiro. Agora é aquela coisa, né, recebeu a carta patente de oficial para tirar é um trabalho, agora para quem é praça especial e está no curso de formação, embora é mais fácil estar em curso de formação, tanto que tem aluno lá que ele não conseguiu se formar por excesso de anotação. Isso é comum no Barro Branco, excesso de anotação. A pessoa passou 4 anos na academia, às vezes ali, né, chegou imaturo, né, chegou jovem, teve algumas transgressões, assim, disciplinares, mas, foi ali aprendendo, se equilibrando ali e aprendendo a hierarquia e disciplina, e por ter aquele excesso de anotações acaba não se formando, e é bem triste, a pessoa vê a turma toda se formando, né, na festa da espada e acaba ficando ali na academia como aluno. Mas é aquela coisa, né, é o que o senhor falou, 2 pesos e 2 medidas, né, a maioria muitos oficiais fazem isso, o regulamento disciplinar ele fala que a pessoa não pode ter uma empresa, né, e realmente eu não tinha empresa, era no meu CPF, o meu curso era no meu CPF, né, numa plataforma lá da Hotmart. Então, nesse aspecto legal, eu acho que eu estava até amparado, né, o capitão ali até me perguntou se eu tinha, uma empresa, não era empresa, né, porque você não pode ter empresa, e ele falou que foi instaurado um IP, né, pra investigar, acho que é investigação preliminar, IP, por conta desses meus vídeos e conteúdos no YouTube, né, ajudando as pessoas a ingressar na carreira de oficiais na academia, porque não são só, pessoas jovens que vêm falar comigo, muita gente da tropa vem falar comigo: "Pô, eu sou sou cabo, sou soldado, eu tenho 10 anos de polícia, meu sonho é entrar no Barro Branco, o senhor acha que dá para passar?" Eu: "Claro que dá para passar", eu pego a pessoa pela mão e tento ajudar. Mas se vê, 2 pesos, 2 medidas, só os oficiais eles podem, ter esses cursos, enquanto que os alunos, né, eles não podem estar fazendo esse curso, né, e são perseguidos. Quem tenta fazer, é só você sair um pouco da bolha ali que já vem as pessoas querendo podar ali como se fosse em nome da hierarquia e disciplina, mas não é verdade, né. Às vezes as pe É isso. não querem te ver melhor. Isso é chamado de lawfare, né? Para quem conhece o direito, chama de lawfare. Eu uso o próprio sistema para prejudicar quem está subindo. E é engraçado porque, como a gente diz, aqui em São Paulo, né? Os oficiais não largam o osso, né? Alguns praças também não largam o osso, ele fica dando aula em cursos de formação, EAP, e assim vai. Porque poder dar aula e ganhar dinheiro, o cara quer, né? E eles ganham dinheiro dentro da própria polícia, da sua própria atividade, o que é uma coisa estranha. Se você é policial e dá aula dentro da polícia, não deveria receber nenhum real. Sim, porque você está dando aula dentro da sua própria instituição, é o que eu penso. Mas, principalmente os oficiais que estão nos cursos superiores, que no Barro Branco, tal, somente eles dão aula e eles ganham muito dinheiro, muito acima da média dos professores estaduais. Muitos oficiais têm cursos ocultos e esse é o problema, o curso oculto, né? Então ele usa da patente das estrelas para angariar dentro da própria corporação. A gente já tem vídeo sobre isso, o veterano de Mendes já falou sobre isso, nós demos publicidade nesse final de semana. Então eles usam o próprio posto para angariar aí a mão de obra para os seus cursos. Afinal de contas, ele é um oficial. E quando você faz de acordo com a lei, em horário de folga, até porque o próprio quartel é o domicílio do militar e você tem sua liberdade da aula, você sofre a represália de alunos, que muitas vezes aluno para falar com você fala com o comandante de pelotão, que é um oficial, e esse oficial que é tenente, muitas vezes está relacionando seus interesses pessoais com capitães, majores e coronéis.
Então a gente não tem como tirar essa relação. Espero que esse vídeo seja também sendo assistido para os meus amigos do Ministério Público, para que possa entender que o Marcos hoje, né, ele traz informações que colaboram com as informações anteriores, né. Marcos, o que eu posso fazer aqui no canal é indicar o seu curso aí para quem está nos assistindo, conversar com você. Posso deixar seu WhatsApp aí para o pessoal te ligar? Olha, pode deixar o meu canal no Instagram, Canal no Instagram. minha página no Instagram, quem quiser falar comigo, porque senão eu vou receber muita mensagem no Ah, WhatsApp que eu legal. vou acabar ocupando muito, né. Mas é isso, Marcos_MH Moura, quem quiser falar comigo pode falar lá. No meu canal no YouTube também pode mandar mensagem que eu tento entrar em contato. Mas é isso, eu comecei a dar o meu curso, na verdade não foi nem porque, eu queria ficar rico, eu queria ganhar muito dinheiro, porque eu estava passando dificuldade financeira lá, né. Embora eu morasse na academia, o salário líquido de um cadete no primeiro CFO está em torno de 4.000, e eu acabei chegando já endividado na academia. É aquela coisa que eu falei sobre, viajar, ter que viajar, e os custos que eu tive que pagar, do psicológico, exame psicológico, eu confesso que eu paguei, porque reprovava muito, 71%, mas no meu ano acabou suavizando. Se eu soubesse disso, eu não teria pago essa mentoria. Mas eu já cheguei lá muito endividado, eu já cheguei lá com saudade da Bahia, eu acabei gastando muita passagem de avião, acabei gastando valores, assim, exorbitantes. Aí teve uma questão de saúde aqui de família, eu vim para Bahia, aí acabou tendo uma questão, assim, de saúde com meu pai, que já estava idoso, e eu acabei tendo que voltar um pouco mais tarde. Na verdade, eu acabei tendo que, ao invés de eu voltar no domingo, eu voltei na segunda-feira, aí tive que pagar R$ 2.000 num voo, e isso acabou tendo um problema para mim na academia, porque não tem tanta flexibilidade assim. E eu tive que redigir um documento, que é uma parte, para o comandante de pelotão, explicando minha situação, isso, aquilo, isso, aquilo. E eu ainda cheguei no horário, tá? Eu cheguei segunda-feira, 7 da manhã na academia, e nossa, aquilo deu um problema. E não tem tanta acessibilidade dos oficiais. Esse ano mesmo eu precisei viajar aqui para o aniversário da minha mãe, de 50 anos. E aí eu solicitei, na verdade eu ia doar sangue na sexta-feira, só que foi cancelada a doação de sangue. Aí eu perguntei para minha comandante: "Tem como me liberar, assim, antes?" Aí eu tive que redigir um documento de última hora, e por eu ter redigido o documento de última hora, eu acabei sendo anotado por isso. E não tem tanta flexibilidade, é muito engessado. Em certo ponto é bom, mas, às vezes você não vê o lado humano da pessoa, né. Eu morava longe, 50 anos de minha mãe, eu precisava viajar e tinha toda essa questão, ia perder o voo caro, caríssimo? Não. Então tem que olhar o lado humano, porque por baixo de uma fada tem um ser humano ali. E muita gente se sente desvalorizada por conta disso. Eu sei que se não tem a regra do jogo, né, tem lá as anotações, o que o aluno pode fazer, não pode fazer, mas tem que ver também um lado humano. Mas é isso aí que eu tô. Ah, mas isso a gente tem falado, 50 anos só se faz uma vez na vida, né, não tem essa falta de sensibilidade de alguns oficiais, não estou generalizando todos, mas principalmente esses que têm, interesses superiores, eles não conseguem, vê que tem pessoas, né, e o problema é que quando um oficial te trata dessa maneira, não importa se é tenente ou até coronel, ele tá falando exatamente como você tem que tratar a sociedade, né. Você vai aprender a ser duro, insensível e não empático com quem é tomadora do serviço de segurança pública, que é a sociedade. E a gente tem visto nos últimos 5, 10, 15 anos, como a sociedade está se afastando da polícia militar. E esse é gravíssimo esse ponto, é gravíssimo, ninguém quer falar desse assunto. Ninguém quer falar, acha que estar próximo à sociedade é fazer uma solenidade no quartel, entregar medalha e fazer churrasco. Não é isso. E a população, pelo menos aqui em São Paulo, já percebeu que a polícia militar cada vez mais cuida dos seus e dos seus interesses próprios do alto comando, do que realmente formar policiais para a área social. Ô Marco, eu queria agradecer demais essa entrevista, fantástica, fantástica, e desejar muita sorte aí no para o CFO do bombeiro. E quando você for fazer a formatura, me chama, porque eu tô sempre Excelente, eu chamo, né. Saudades eu vou da fazer a cobertura pelo canal, não se preocupa não, cara. saudades de Salvador, né. Eu chamo sim, eu que agradeço a oportunidade aí. Meu objetivo aqui não é em momento nenhum atacar a polícia militar. A polícia militar desempenha um trabalho excelente e é extremamente necessário na sociedade. Muitas pessoas querem acabar com a instituição, né.
Mas é isso, desempenha a sua missão constitucional, mas sempre tem o que melhorar, sempre tem como melhorar, olhar a sociedade de uma forma melhor, olhar a própria tropa, né? Porque a tropa tem essa debandada e é uma realidade. Muita gente sai da Polícia Militar do Estado de São Paulo e isso precisa ser analisado, precisa ser estudado e levado com seriedade, né? A gente aqui não está procurando atacar a imagem da Polícia Militar, mas sim trazer uma outra abordagem, um conhecimento maior, né? E poder melhorar. Sempre tem que melhorar. Pessoal, vou deixar o contato do Marcos aqui embaixo, os cursos dele. Se você tiver interesse em fazer o CFO, o curso de soldado, entre em contato com ele, bate um papo lá via Instagram, via as redes sociais dele, verifica o que ele pode ofertar para você. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O cara um cara assim, você já vê a transparência dele. Se tivesse mais Marcos com esse tipo de personalidade dentro da Polícia Militar, tenho certeza que nós seríamos mais humanos e ninguém fica para trás. Marcos, quero agradecer, obrigado. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço aí, excelente oportunidade. Valeu. E aí, gostou desse vídeo? E é por isso que eu preciso do seu apoio. Torne-se membro, assine o canal. R$5 por mês e você tem acesso exclusivo e antecipado aos vídeos que a gente produz. Clica no botão aqui embaixo. Seja membro.